Seria esse o fim da era das Kardashians? Quais são as minhas apostas para a próxima década? Oi, prazer, eu sou a Sam e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. O vídeo é um pouco diferente do que eu sou acostumada a gravar aqui para esse canal. E tem muitos anos que eu não gravo um vídeo roteirizado, então me perdoem se eu ficar lendo muito, mas eu escrevi um roteiro bonitinho e eu quero seguir o que tá aqui. Então, se eu ficar olhando pra baixo, pro lado, pra todos os ângulos, ignorem, por favor. E peço desculpas além disso, eu peço desculpas por isso aqui. Foi o máximo que eu pude e eu pude muito pouco. Mas era a única forma que eu conseguiria pra gravar um áudio bom pra esse vídeo, então me desculpem. E também por isso aqui. Vocês vão ter que ignorar. Eu vou tentar ao máximo olhar pra cá e não pra cá, pra isso aqui não acontecer. É chato, mas eu uso óculos, eu não enxergo sem óculos, então vai ter que ser assim, galera. Desculpa. Nós começamos os anos 2010 com uma visão realmente deturpada sobre a magreza. Você pode discordar de mim, mas tinham nomes que a gente considerava pessoas gordas ou até obesas, que se a gente for olhar, não eram nem um pouco. A atriz que fez a Trina em Brilhante Vitória era considerada uma pessoa gorda na época, não obesa, mas todo mundo, ela é visivelmente acima do peso. A Ariana Grande também. E você olhar elas hoje em dia, vocês vão ver que elas eram magras. Então, é. Outra que era considerada obesa, nível mórbido na época, era a Meghan Trainor. As pessoas falavam, nossa, mas que com esse corpo ela não deve fazer nada. Ela deve passar o dia todo deitada na cama porque nem consegue levantar. Gente, a Meghan não era nem tão gorda assim. No máximo, a gente pode considerar ela um acima do peso. Mas, dependendo da sua visão hoje em dia, você pode olhar e falar: cara, a Meghan era magra. Pois é. Eu não vejo a Meghan Trainor em 2015 como uma pessoa obesa igual eu via. Se eu exagerar muito, ela era acima do peso. Mas, dependendo de como você vê, você vai considerar a Meghan magra. Porque, de fato, a nossa cabeça ainda estava afetada demais com os anos 2000, que também foi um reflexo dos anos 90, graças a Kate Moss, todo o padrão de beleza mudou nos anos 90. E ver aquela estética junto com a Kate, que era terrível. As roupas eram belíssimas, mas o por trás era bem intenso. E os anos 2000, querendo ou não, foi um reflexo disso também, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nisso depois. Agora, a gente já tá às portas de uma nova década. E o que eu quero dizer com isso? É esse momento, na metade da década, que a gente consegue ver quais são as coisas que a gente já tá deixando para trás e quais são as coisas que a gente tá fazendo mesmo inconscientemente que vão refletir na próxima década. E para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, a gente vai falar sobre o império das Kardashians e a influência delas na moda. A gente vai falar também sobre os remédios para emagrecer, das cantoras que moldam o comportamento, das plásticas, das modas que vêm que vão, até chegar aqui. Talvez seja o início de uma era mais natural. Pode parecer loucura, mas essa é a minha aposta para a próxima década. Nos anos 2000, a magreza era algo extremamente cultuado, era o bonito, o belo. Você não via cantoras gordas em cima dos palcos, você não tinha nenhuma referência de mulher gorda. Eu ia citar uma pessoa, inclusive, mas eu não lembrei o nome dela, infelizmente. Mas ela é uma atriz, eu acho que o nome dela é Fernanda. E ela era casada com
um cantor de samba ou pagode, eu não lembro. E tem uma capa, eu acho que era ela, dos anos 2000, falando sobre amar o seu corpo, se aceitar como gorda. E, gente, ela era magra. E não era magra, tipo, eu considero a fulana magra. Mas a ciclana considera ela um pouquinho cheinha. Não era, é magra, mas tem um coxa, bunda. Não, gente, ela era magra, ponto. Tipo, a gente olha pra aquele corpo, é inquestionavelmente magra. Ela só não tinha um corpo anoréxico, mas ela era magra. E se a gente vê todas as pessoas que estavam ali em alta nos anos 2000, a gente vai realmente ver que existia um reflexo muito grande do transtorno alimentar naquele período. Porque ela era considerada gorda. Eu vou tentar achar, inclusive, essa capa da revista para colocar aqui. Pessoas como Lindsay Lohan, as gêmeas Olsen, Britney Spears, Christina Aguilera eram o auge, o padrão, o belo. E aqui na América Latina, principalmente Brasil e México, a gente tinha uma mulher que era o auge da beleza, que era a Anaí. Ela ainda é belíssima, mas graças a Deus ela não tem os mesmos pensamentos que ela tinha nessa época. Ela já falou algumas vezes em entrevistas que durante esse período ela desenvolveu um transtorno alimentar. Dois. Ela tinha anorexia e bulimia. Me dicen, vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera. Entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice, vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anaí, las protagonistas son flaquitas. Las protagonistas son muy bonitas. Y tú estás gordita. Y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela. Hoy te cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido. Ahí conocí el miedo a ser yo. Ahí conocí una parte vulnerable a más no poder. Ahí sentí que no era suficiente. Y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan. La prensa, los mismos programas, en la misma empresa donde se suponía que era mi casa, me hacían burlas en los programas. Me ponían a comer, me ponían comida, me ponían... torta de tamal para que se te note más el desarrollo. Que lo abra, ¿no? Que la pruebe mejor, que la pruebe. Anaí y Eiza González trabajan en conjunto para escribir su libro Comer, Rezar y Vomitar. Si comes, no comes, pero ¿tú qué? ¿No comes o sí comes? ¿Vomitas? Las preguntas eran así, muy duras. Inclusive vomitaste. Ay, chiquita, te quiero. Qué pena que te paguen por eso, ¿no? Me puse un caparazón tan grueso. No quería que me lastimaran. Ya no quería que me lastimaran. Entonces empecé a hacer la grosera con la prensa, la contestona. E ela conta que nesse período, nos anos 2000, teve uma vez que o coração dela parou de bater por 7 ou 8 segundos. Eu não me recordo muito bem. Decía, ya hoy no la cuento, porque en ese momento yo me sentía ya sin fuerza. Y yo me acuerdo que rezaba y decía, Dios mío, perdóname, por favor, perdóname. O sea, no me hagas irme ahorita, ¿no? Llegamos al hospital y lo único que yo recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, los brazos, las piernas, las encías. Y en ese hospital tuve el corazón 8 segundos
en los cuales no se sabe qué pasó conmigo. Pero lo primero que vi enfrente de mí fueron a mis padres, ¿no? Y apretando mi mano y diciendo, aquí estamos. Y yo en ese momento dije, estoy viva, estoy viva. Después de estar pensando tanto tiempo que me iba a morir. Y a partir de ahí nació una guerrera, te lo juro, una guerrera que esse dia dijo, mi vida cambia hoy. Então é algo bem tenso. Realmente algo bem tenso. E em contrapartida, nos anos 2010, a visão mudou um pouco. Ou, pelo menos, era o que indicava. Começou um papo de se amem do jeitinho que vocês são. Tudo bem, eu tenho clareamento no meu dente, eu tenho uma rinomodelação, eu tenho uma otoplastia, eu uso mega hair, eu tenho preenchimento na boca, eu tenho uma micropigmentação na sobrancelha, eu tenho uma retirada de gordura no meu braço, eu tenho uma lipo na minha barriga e eu tirei toda essa gordura e eu coloquei na minha bunda e na minha coxa, mas a gente tem que se amar. Era muito bizarro ver as pessoas falando pra gente se amar enquanto elas tinham 500 procedimentos faciais. E um grande exemplo dessa época é a Kylie Jenner. Era a ascensão, era o momento das Kardashians. Todo mundo acompanhava, mesmo que inconscientemente. Quem não gostava, via a notícia delas o tempo inteiro. Talvez tenha uma grande influência do Kanye West também e do Travis Scott, que trouxeram uma outra base completamente diferente de pessoas para elas. Então, todo mundo no mundo tinha alguém na família ou alguém no ciclo social que gostava muito das Kardashians. E nesse período, o padrão de beleza, como eu citei meio por cima, era coxa grande, bunda grande, peito grande. Tava até que ok você não ter uma barriga trincada. E o mais bizarro, trincada naquela época era a barriga das paniquetes. O que hoje em dia a gente já não considera uma barriga trincada. A gente pensa numa barriga realmente cheia de quadradinhos. Mas não, naquela época o trincado era uma barriga de uma paniquete. O corpo padrão era o de uma paniquete, inclusive. E a Kylie, ela é o maior exemplo de 2010. Dessa década, ela realmente foi o maior exemplo. Porque se você compara a Kylie no início de 2010 e no final de 2019, são duas pessoas completamente diferentes. Trejeitos diferentes, face diferente, cor diferente. Eu acho que no máximo o cabelo dela continuava igual. Mas, se abusar, ela terminou 2019 com outra cor de cabelo, com um mega, alguma coisa diferente. De 2020 até agora, a gente passou por um período bem tenso. Durante a pandemia, muitas pessoas desenvolveram transtornos alimentares, muitas pessoas se afundaram mais e, claro, muita gente conseguiu se salvar do seu transtorno alimentar e tá saudável, mas é uma pequena minoria. A maioria das pessoas que não tinham nenhum transtorno alimentar ou que tinham indícios de um talvez que poderia se tornar um transtorno alimentar, se tornou. As pessoas começaram a desenvolver anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outros transtornos. E essa onda pós-pandemia de autocuidado, na minha visão, se tornou uma grande onda de ortorexia. O que me representa é que esse é o transtorno alimentar do momento. Então, as pessoas nesse pós-pandemia começaram a falar tanto sobre autocuidado que elas começaram a ficar obcecadas por uma alimentação limpa. As pessoas se tornaram obcecadas por treino. Seria ok se as pessoas treinassem e comessem o tanto que elas comem se elas fossem atletas pré-competição. Eu vejo muito homem e muita mulher que curtem muito musculação, que fazem um conteúdo fitness e
eles agem como um atleta de bodybuilder pré-competição. No pré-competição, a alimentação, ela é bizarra para uma pessoa normal. What I ate in a day, 2 to 3 weeks out from my bikini competition, would not recommend this for a normal diet. This was a pretty severe cut, and I kind of felt like crap most of the time. Coisas que acontecem com o seu corpo quando você tá em preparação pra competir no fisiculturismo que ninguém te conta. É literalmente o lado negro do fisiculturismo. Eu sou a Lígia e eu vou competir na categoria Bikini Team daqui 2 semanas. Tudo que eu vou falar é ocasionado pela baixa ingestão de calorias e de carboidrato. E não é saudável e não vou romantizar o fisiculturismo só porque eu faço. Todo mundo sabe que vai sentir fome, que vai sentir cansaço, mas vai muito além disso. Você não vai conseguir focar, se concentrar e nem memorizar muitas coisas. Então, eu tô na faculdade e é muito difícil pra eu conseguir focar numa aula e lembrar do que eu estudei. Você vai sentir muito mais frio porque teu corpo quase não vai mais ter gordura. Tô sempre com o moletom junto. Provavelmente vai viver tonto, tendo tela preta e se sentindo muito fraco. E piora demais quando começa a controlar o sódio. Aí complica. O humor vai ficar muito desregulado. Tudo vai ser intensificado, principalmente o estresse. A gente literalmente fica, tipo assim, uma bomba de estresse e qualquer coisa explode. Normalmente intensifica mais do que você já é acostumado a sentir. Para as mulheres, uma coisa bem complicada é que causa menorreia. Então, como a gente tá com um BF muito baixo, a gente para de menstruar. Normalmente a gente não usa métodos contraceptivos perto da finalização, porque pode acarretar um pouquinho no físico. A pele fica tão sensível que qualquer batidinha você vai ficar muito roxa. O fisiculturismo não é saudável, então se você quer seguir por esse caminho, você tem que estar ciente que vai afetar a sua saúde. Mesmo que você compita de forma natural, vai acabar afetando. Gostou? Me segue pra mais e pra acompanhar a finaleira dessa preparação. Não pode comer aquilo, não pode comer isso, não pode comer nada. Você tem que evitar quase que 100% carboidrato, é muito baixo o carbo. E algumas horas antes da competição você tem que se entupir de carboidrato para o seu corpo ficar melhor ali. E assim, é um trabalho muito uou. E as pessoas, elas estão fazendo isso no dia a dia delas, como se elas fossem competir todos os dias. E muita gente tá treinando como um atleta, sem ser, de fato, um atleta. E também, uma coisa que não dá para não citar nesse pós-pandemia é o uso de remédios para emagrecimento, como o Ozempic e o Mounjaro, que já eram extremamente comuns no início dos anos 2020, mas entre a elite da elite da elite gringa. E há uns 2 anos, eu acho, começou a vir mais pro Brasil. Os famosos brasileiros começaram a usar. E atualmente a gente está vivendo numa etapa onde caiu a patente aqui no Brasil e não tá mais naquele preço absurdo. Eu lembro que alguns meses atrás eu tava numa cabeleireira e eu me questionei a minha realidade por alguns segundos, porque a cabeleireira tava falando que que uma amiga dela ia para outro país e que ela ia pedir para trazer algumas Ozempic. Não lembro se era Ozempic, se era Mounjaro. E ela tava falando na maior naturalidade do mundo: vocês vão querer que eu peça para que ela traga para vocês também? A gente tá falando isso em público para pessoas que a gente nem convive todos os dias. Uma coisa é você falar sobre essas coisas com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua esposa, com pessoas em sua volta. Sua melhor amiga, amigas, não com uma desconhecida. E hoje em dia a gente tem ídolos da nova geração que são diferentes ou às vezes os mesmos, mas que estão sendo redescobertos pela nova geração, a geração alfa. Pessoas como a Pink, que já tinha influência em algumas pessoas, se está se tornando mais popular ainda para a nova geração. Junto dela tem outras pessoas que fizeram a infância de muitas pessoas, como a minha infância, como a Charli XCX, eu não lembro como é que fala, mas ela fazia muita música que, era o ápice pra gente em 2014, e ela tá bombando pra nova geração com Brat, acho que esse é o nome do álbum dela, e é muito bom.
Não sou a maior consumidora desse tipo de música, mas eu não posso negar que a música é muito boa. Olivia Rodrigo também é dessa galera que reviveu midiaticamente falando. Pode não parecer, você pode não lembrar, mas a Olivia Rodrigo já é famosa há muito tempo. E confesso que parte dessa minha memória com a Olivia Rodrigo eu devo a Bianca Alencar. Porque eu só comecei a assistir Berserk porque eu vi que a minha dubladora favorita estava dublando uma personagem, então eu necessariamente precisava assistir. Mas a Olivia Rodrigo estava em Berserk. Sabrina Carpenter. Muitas pessoas não conheciam a Sabrina, o que é bizarro pra mim. Como assim você não assistiu Garota Conhece o Mundo? É muito bom. Minha maior tristeza, inclusive, foi ter ido pra Disney, porque era a minha série de conforto. Jenna Ortega também já era uma atriz que a galera da minha geração já conhecia, mas a geração Alpha tá conhecendo ela atualmente. Tá, tem alguns anos, na verdade. Com a Wandinha e depois com Todo Mundo em Pânico, o que eu achei muito louco é que muita gente conheceu Todo Mundo em Pânico por conta dela. Vocês estavam assistindo o que na infância, gente? Ai, Sam, mas não é filme pra assistir na infância. De fato, é. Mas meu pai gostava, então eu assistia. E era muito bom. E é muito bom, inclusive. Uma coisa que todas elas têm como... E adicionando mais pessoas, inclusive, a essa lista, viu? A Madison Beer, não sei, sempre chamo ela de Madison Cerveja ou de Madison Urso. Sem querer. Eu não sei como é que fala o sobrenome dela. Mas ela fez a nossa geração, mesmo sem a nossa geração saber quem era ela, tá? Todo mundo conhecia a música de Monster High, tá? Ela é uma lenda. Ela é uma lenda entre a geração Z. E também tá se tornando uma lenda entre a geração Alpha, que eu espero que ela realmente fique mais famosa do que ela é a nível Sabrina Carpenter ou Olivia Rodrigo, porque essa menina, ela é muito talentosa. E acrescendo isso também a Pink e a Tate McRae. Gente, essas cantoras, elas são realmente talentosas. A gente tá passando por uma transição, musicalmente falando, de pessoas que realmente têm muito talento. Alguns anos atrás, a gente passou por pessoas que só eram bonitas e não cantavam tão bem. Mas, graças a Deus, a gente tá tendo cantoras que realmente cantam muito bem atualmente. E mostra que essa geração nova, ela tá se importando mais com o interior do que com o exterior. Sam, por que você tá falando isso? Todas essas artistas, elas são magras, mas elas têm corpos diversos e nenhuma delas tem a aparência magra extrema igual as cantoras que cantam para outras gerações. Atualmente, as cantoras que elas estão vivendo esse padrão de ser mais natural, de estar tudo bem ser do jeito que você é, elas são as cantoras da nova geração, da geração Alpha. Já as cantoras da geração Z ainda são as cantoras que estão vivendo alguma coisa ali que talvez, possivelmente, não possa afirmar, né? Que seja algum transtorno alimentar, como a vigorexia, anorexia, ortorexia, a bulimia e qualquer outro transtorno alimentar que exista. E vale lembrar também que geração Z não é só quem nasceu nos anos 2000, viu, galera? Quem é de 1998, dependendo de quem tá contando, 1995, também é geração Z. Ou seja, a galerinha que tá quase fazendo 30 anos. Pois é, você é geração Z. Uma coisa que você também percebe na diferença atual entre as cantoras da geração Z e da geração Alpha é a quantidade de procedimento facial. Pois é, as cantoras da minha geração, um pouco das gerações anteriores também, elas tendem a ter muito mais procedimentos faciais, preenchimento, harmonização facial. Elas tendem a estar numa pegada muito diferente do comum. O que eu acho um tanto quanto meio estranho. Porque a gente tem alguns exemplos
de alguns anos atrás, que são bem recentes, inclusive, que já nos alertaram sobre procedimentos faciais, mas a gente decidiu ignorar. Tivemos histórias bem sérias envolvendo procedimentos estéticos há algum tempo. E elas marcaram muito a cultura recente com esses acontecimentos. Talvez isso a galera da geração Alpha não lembre, mas a galera da geração Z e das anteriores vai lembrar, porque conhecia muito bem Camila Ukers. Em 2018, ela quase perdeu a perna e a vida em uma cirurgia de enxerto de PMMA. Eu não fui a fundo pesquisar, porque aparece muita foto e é algo que até hoje mexe com a minha cabeça. Embora eu lembre de tudo isso vividamente na minha cabeça, eu não gosto de ver fotos desse período, porque eu realmente gosto e gostava muito de acompanhar ela. Se aparece alguma coisa dela, hoje em dia eu ainda paro pra assistir, mesmo que eu não acompanhe ela com a mesma intensidade que eu acompanhava quando eu era criança. Mas, gente, foi algo bizarro ver aquela época, viu? Porque a Camila, ela quase perdeu a vida. Ela perdeu o movimento das pernas. Eu lembro que quando ela contou isso, eu não tenho 100% mais na memória desse acontecimento, mas quando o médico colocou esse enxerto, atingiu alguma coisa que não era para atingir. Eu não lembro se foi alguma veia na perna ou alguma coisa da coluna que fez com que ela parasse de andar e quase perder a vida. Esté Matos também era uma outra mulher que eu acompanhava muito e ela viralizou depois de um tempo com uma rinoplastia que não deu muito certo. E, cara, foi muito bizarro, porque a Steph, ela tava vivendo o auge da carreira dela e ela decidiu fazer uma rinoplastia. E essa rinoplastia, ela deu errado. Ela perdeu uma partezinha do nariz. Ao invés do nariz dela ficar assim, essa partezinha, ele ficou um buraquinho aqui. E ela contou, na época, eu não sei se ela ainda fala muito sobre esse assunto hoje em dia, mas eu lembro que na época ela falou bastante sobre isso ter prejudicado muito a autoestima dela, porque, gente, não é como se fosse uma cirurgia errada no seu pé, que ninguém vai ver, não é na sua cara, todo mundo vai ver que a sua cirurgia deu errado. Então, é normal que isso tenha prejudicado tanto a cabeça dela e a autoestima. Se eu não me engano, a André Surak, também por 2014, 2018, também teve que retirar todos os seus procedimentos porque alguma coisa tinha dado errado com o PMMA também. Eu não sei se tá certo esse nome, PMMA, mas o que eu anotei era PMMA. Talvez seja PMA, não sei. Mas eu anotei como PMMA. No fim da década passada, com toda essa ascensão de Kylie Jenner, Kim Kardashian, algo se tornou bem popular. O New Money. E com o New Money, além desses procedimentos faciais à torto e à direita, também veio, infelizmente, uma coisa que eu não gosto. Eu acho realmente muito feio. Que é as estampas de luxo para demonstrar que você é rica. A gente ainda tem influenciadoras que usam esse estilo de roupa. Realmente, prova o ponto de esse estilo ser o New Money. Pessoas que são realmente novos ricos. Eu sei que não vai ser um exemplo, uou, que da hora, mas eu acho que vocês vão entender a minha linha de raciocínio. A capinha do meu iPad, ela é cheia de desenhos que eu fiz, inspirado num cantor que eu gosto muito, que é o Louis Tomlinson.
Só que pensa como se todos esses desenhos fossem grandes logos da Louis Vuitton. É basicamente isso que o New Money tem como sua estética. Então, era estampas extremamente estampadas com a logo da marca. Não era, por exemplo... não vai dar pra ver, mas eu tô com uma camiseta do Batman. Não é tipo uma logo do Batman. É tipo 900 logos do Batman numa calça, numa camisa, numa mala, num tênis. Então, era muita marca o tempo todo. E nesse período, como as plásticas eram realmente muito comuns, a ponto de realmente todo mundo ficar assustado quando uma plástica dava errado, porque todo mundo fazia plástica nessa época. Talvez eu esteja batendo numa tecla de novo, mas nessa época, por conta das Kardashians, era muito comum as plásticas. Era realmente muito comum, mas tipo, em um nível surreal. O que reflete muito no atualmente ser muito comum harmonização facial, rinoplastia, silicone. A gente vê hoje em dia adolescentes fazendo silicone, fazendo frontoplastia, que é para diminuir aqui a testa, fazendo otoplastia. Confesso que a otoplastia eu acho até que ok, porque muitas pessoas têm insegurança com a orelha, então ter uma orelha mais coladinha é algo que realmente afeta a pessoa. Mas eu não acho que uma pessoa de 12, 13, 14, 15, 16 anos deveria estar pensando tanto assim no seu nariz, na sua boca, no seu peito, principalmente. Eu acho bizarro quando eu vejo uma adolescente pensando em colocar silicone ou colocando. Mas, Sam, quando você tinha essa idade, você não pensava? Eu pensava. Mas eu acho que essas coisas legalmente só deveriam acontecer depois de uma certa idade. Esses casos, como eu citei, da Camila Ucres, da Esté Matos, eles eram muito comentados ainda em 2020, mas caiu no esquecimento de geral. Então fica como um alerta, gente. Por favor, tentem não fazer essas coisas antes de ter 21, 22, 23 anos, para você não se arrepender no seu futuro. Nos últimos tempos, a gente vem vendo uma desaceleração. As plásticas foram ficando mais suaves. Os preenchimentos estão sumindo aos poucos, ou as pessoas estão tirando, como, por exemplo, a Natália Valente, a GK, o Eliezer também, e até a própria Kylie Jenner. Todos esses já retiraram boa parte ou até 100% do que eles colocaram, viu? E tudo isso tá apontado para a estética que eu estou falando para a próxima década, que é algo mais natural. Em questão de corpo, que eu acredito que vai estar bombando para a próxima década. A aposta é que vai ser algo natural, mais saudável. Sam, então você está querendo dizer que vai ser magro, ser bombado, ser musculoso? Não, talvez seja apenas ter realmente saúde. Dessa vez eu vejo uma inclinação muito grande a pessoas que realmente estão vivendo uma vida saudável. E eu não digo isso apenas de pessoas magras, gente. Tem uma influenciadora que eu acompanho ela, que ela faz vídeo de roupas. Eu acho os vídeos dela muito legal, fico vendo. E ela é muito bonita e, nossa, eu vejo os stories dela e fico, uau. Eu nunca lembro como que escreve e fala o nome dela. Porque a minha cabeça memoriza o nome dela por supino. Mas eu não sei se é escupino ou supino. Mas o nome dela, se eu não me engano, é Isa. Gente, essa mulher, ela é muito bonita. Só olha pro corpo dela, claro, ela não é uma mulher magra. Ela é uma mulher gorda. Mas, gente, você não vai olhar pra essa mulher e falar, nossa, ela não é nada saudável. Você vai olhar pra ela e você vai pensar,
uau, que mulher bonita. Se você vê o corpo dela, ele não demonstra, nossa, fulana de tal tá assim, porque ela não faz nada, ela não é ativa, ela come errado. Não, gente, dá pra você ver que ela tem uma vida saudável. Cara, essa mulher, ela é hiperativa demais. Toda hora que eu vejo ela tá fazendo alguma coisa diferente e eu fico, que legal. E essa mulher, ela não para quieta, dá pra você ver que ela tem uma vida ativa, completamente ativa. Influenciadoras como a Natália Valente também é um grande exemplo disso. Atualmente a Natália está gravidinha. Mas já tem algum tempo, antes desses 3 meses, antes dela revelar a gravidez, já dava pra ver que a Natália, ela tava com um corpo saudável. A Natália, ela tem um histórico de transtorno alimentar e hoje em dia ela é uma pessoa ativa, ela come muito bem, você vê pelos vídeos de o que eu comi em um dia dela, você vê que ela come comidas extremamente saudáveis, ela não se limita a comer coisas que fazem bem pra ela. Se ela quer comer um lanche, ela vai comer o lanche, se ela quer comer alguma coisa, ela vai comer aquela coisa. Mas ela tem uma rotina saudável, então tá tudo bem um dia ou outro ela comer uma coisa não saudável. E ela também treina pra caramba, mas ela, a Ju Mamute, a Manu City, todas elas têm em comum que é um corpo de quem treina sem estar parecendo pré-competição. É muito importante isso, gente. As novas influenciadoras, que não são tão novas assim, mas que estão bombando mais ainda atualmente, elas têm isso em comum, que não é um corpo impossível. Por exemplo, a Luísa Piou. Ela, pra mim, é uma das maiores influenciadoras, é a que mais realmente me influencia. Eu diria que até uma das únicas que, de fato, se eu vejo algo nela, eu já fico, uau, isso é realmente bonito. Ai, ela faz essa técnica de maquiagem, vou testar. Cara, o corpo dela, ela é magra, mas é um corpo magro saudável. E não é um corpo magro impossível, dependendo da sua genética. Então, eu acho que atualmente as pessoas estão respeitando muito mais a sua genética do que forçando algo que não é delas. Porque tem muita gente que toma bomba. Não que a bomba vá alterar a sua genética, mas não é algo que você consegue naturalmente ou que você vai levar anos e anos e talvez você morra sem chegar naquele resultado. Sem procedimentos estéticos. Às vezes as pessoas têm procedimentos estéticos como a Gabi Jacinto, mas também não é um corpo extremamente impossível de você conseguir naturalmente. Já que eu falei de Luísa Piu, que eu chamo ela de Piu porque é o costume, desculpa, Lu. Mas essa queridíssima, ela me lembra automaticamente cabelo. Porque o cabelo dessa mulher, ele é lindo. E cabelo me lembra uma nova tendência, a tendência do momento, que é penteados sem tração. As pessoas estão usando mais o seu cabelo natural. E realmente de uma forma natural. A Luísa é um ótimo exemplo disso. Se você vê a finalização da Luísa depois dela ter tirado o Mega, gente, é a finalização mais simples do mundo. Ela passa as coisinhas, ela amassa o cabelo, seca, acabou. Ela não passa 2 horas. Gente, eu já fiz a finalização da Luísa várias vezes. A finalização dela em 20 minutos eu já terminei e já sequei o cabelo. Então, assim, as pessoas elas estão nessa tendência de usar o cabelo natural de uma forma natural. E não, eu passei pela transição, agora eu passo 5 horas fazendo uma finalização. Eu já vi, gente, é sério, não tô nem brincando que eu já vi mina que falou, eu tô finalizando meu cabelo e tal, e fazendo videochamada comigo. E 5 horas depois elas terminaram. E tipo assim, não é que elas interromperam, elas continuaram fazendo enquanto elas estavam falando comigo. As mais básicas das minhas amigas, que não se importam tanto com o cabelo, demoravam
1 hora pra finalizar o cabelo. Gente, isso é fora do normal. Isso não é normal, nem um pouco, você demorar tanto tempo assim pra finalizar o seu cabelo. Você já passou por uma transição, você não precisa penar tanto assim pelo seu cabelo. Usa seu cabelo do jeito que ele é. Hoje, eu estou com o meu cabelo sem finalização nenhuma. Ai, Sam, o seu cabelo não tá bonito. Eu achei meu cabelo lindo. Então, assim, eu não tenho com a opinião de alguém que não gostou. Eu estou usando meu cabelo natural, que não está tão natural porque está loiro. Então, ele não tá definindo o tanto que ele definia. Mas, mesmo assim, ai, gente, eu não vou ficar um tempão fazendo um penteado no meu cabelo, cheio de tração. Não, gente, eu quero meu cabelinho, eu cuido dele e eu não vou ficar horas e horas passando creme, finalizando. Hoje, pra vocês terem ideia, gente, eu nem passei creme. Só passei um olhinho depois de seco e acabou. E realmente é muito melhor você não se importar do que passar horas. Em questão de pele, atualmente a gente tá ainda no ápice do skincare, que tá sendo refletido nas maquiagens. Como eu falei, Hailey Bieber é uma das maiores influências. E o que essa garotinha tem de tão peculiar na maquiagem? Não parece que ela tá de maquiagem. E é isso que tá bombando, uma pele naturalzíssima, que realmente não parece que você tá de maquiagem, ou maquiagens que dão um ar que você tá maquiada, mas não tanto. A maquiagem da Luísa Piol, eu acho que é um ótimo meio termo disso, porque quando ela faz uma maquiagem pesada, é uma maquiagem de noite, mas ainda assim mais leve do que o normal. Não sei, talvez seja pelo outfit que ela usa, mas as maquiagens dela se encaixam perfeitamente no rosto dela, mesmo sendo pesadas. Elas parentam ser naturais. A Sabrina Carpenter também é um exemplo disso, que se você vê a rotina de maquiagem dela, você vai ver que é algo mais pesado, mas ainda assim com uma aparência natural. Então, a tendência atualmente é algo natural, mesmo quando pesado. Engraçado isso. Em questão de acessórios, eu vejo o crescimento cada dia mais do maximalismo. E para maximalismo a gente tem um ótimo exemplo que é a Erykah Badu. Não sei se eu pronunciei o nome dela certo, mas essa mulher, ela é uma diva. Gente, essa mulher é uma das pessoas mais estilosas que eu conheci na minha vida. E eu fico muito feliz que as pessoas estão falando bastante dela ultimamente. Eu também acompanho uma menina chamada Emily, eu acho que é Emily Paula, que ela tem uma pegada meio 2014, 2012, meio emo, e eu amo a estética dessa menina, e eu tô vendo que cada vez mais mulheres e meninas estão indo pra essa mesma vibe de se encontrar numa subcultura, o que me deixa muito feliz. E a Emily, ela tem algo que eu reparo muito, ela e a Nímia, acho que é Nímia é o nome dela, elas, mesmo quando estão com uma maquiagem pesada, elas também estão com uma maquiagem leve. É tipo uma sombra no olho, uma base e um batom. Não é 600 camadas igual a gente fazia em 2017, sabe? E elas estão se expressando mais pela roupa do que de fato pela maquiagem. Eu acho isso muito legal. E isso abre uma porta para outras subculturas, como o emo, o gyaro, o gótico, o visual kei e outras subculturas e contraculturas também. O que eu acho muito legal, porque essas pessoas, elas estão abrindo uma porta para uma nova geração conhecer culturas e subculturas que não são da mesma época que elas. Tipo emo. O emo era popular quando eu era criança e ver muita gente voltando a essa cultura emo. Eu fico muito feliz, gente. Eu fico realmente muito feliz. Uma coisa que acredito eu que está influenciando tanto essa aparência mais saudável e mais natural na moda
e nas It Girls é a questão que a maioria tá virando mamãe. Gente, eu acho que isso tem uma influência bem grande, viu? Porque a Hailey recentemente virou mamãe e dá pra você ver que não só ela, né, a Natália Valente também, e outras meninas que são influentes aqui no Brasil, na gringa mundial, estão virando mamãe e elas estão mostrando uma rotina bem saudável. Tem uma menina, que eu esqueci o nome dela, mas ela fazia uns vídeos de como cuidar da pele de uma forma natural, e ela tem um filhinho não, uma filhinha. E, gente, essa mulher, ela mostra uma rotina maravilhosa e atualmente ela não posta tanto, mas eu vejo que as meninas que são mamães, elas estão fazendo a mesma coisa, de mostrar uma rotina suave e não uma rotina forçada ou uma rotina desleixada. Mas sim, tipo, eu comi um lanche hoje, mas eu passei a semana inteira comendo frutinhas, coisas saudáveis pra não prejudicar no leite do meu filho e tudo mais. Pelo menos o que aparenta pra mim é que as mulheres, as meninas, elas estão se importando mais com estar bem para fazer o filho ficar bem. Eu acho isso muito bonito, realmente muito bonito. E um assunto que eu, como Samarins, não posso deixar de fora, porque eu vou falar sobre uma das minhas maiores ícones, é que atualmente a gente vê novas influências, assim como a Sabrina Carpenter, que eu citei, a Pink e outras mulheres, a gente também vê que tá tendo um retorno de influências do passado. Como, por exemplo, ano passado a gente teve uma ascensão de um estilo que eu fiquei, meu Deus! A minha mãe, a minha ícone, minha maior ícone da vida, a Xadê, teve uma trend, uma estética com o nome dela. Xadê, pra quem não conhece, essa mulher aqui, maravilhosa. Gente, ela tem cada música perfeita. As músicas da Xadê, você não escuta com o coração, você não escuta com o seu ouvido, você escuta com a sua alma. As músicas dela são outro patamar. São realmente músicas muito boas. E, gente, a Xadê, ela é um exemplo de beleza natural, uma elegância. Gente, essa mulher, cara, os acessórios que ela usa, as roupas que ela usa, ela tá numa elegância e num estilo que você fica... Gente, essa mulher, ela é bonita, ela se veste bem, ela canta bem, você fica totalmente encantado pelo jeito que ela é. E eu entendo a nova geração ter gostado tanto da Xadê, porque de fato, ela é incrível. Muitas pessoas já repararam que está acontecendo uma ascensão da cultura latina ao redor do mundo. E uma coisa que eu reparei aqui na América, não sei se em outros continentes, em outros lugares também tá tendo isso, ou se é algo mais nosso. Mas está tendo uma ascensão junto com essa cultura latina, uma cultura preta. E não faz sentido você falar da América Latina sem a população preta. Aqui no Brasil, cerca de 55% da população é preta ou parda. Aqui na América Latina, a gente não faz as culturas andarem separadas. Principalmente aqui no Brasil. Pra gente é algo que anda junto. A nossa cultura é a cultura preta, é a cultura latina, tudo misturado. E eu vejo que a nova geração, ela tá pegando ícones pretos dos anos 2000, que mesmo falecidos, eles são gigantes. E, cara, eu não tenho nem o que falar. Um exemplo tá aqui, que é o Tupac. Gente, esse homem foi incrível e eu fico muito orgulhosa da nova geração também tá conhecendo ele, porque o Tupac morreu antes de eu nascer. E, cara, me dá um orgulho ver que as novas gerações também escutam ele. Eu também vejo que muitas pessoas também estão escutando bastante o Big e outros cantores que ainda são vivos, como o Snoop Dogg, o
o 50 Cent, Dr. Dre e outros cantores que, gente, são a alma dos anos 2000, são a alma do rap e são a alma da nossa cultura. E com tudo isso, a gente conclui que a próxima década a tendência vai ser natural e saudável. O corpo da pessoa real, com hábitos bons, com autoestima, com leveza, ter uma aparência que reflita quem você é e não o que o algoritmo quer que você seja. E pra mim isso reflete também em questão de música, porque ultimamente as pessoas estão preferindo ouvir músicas que são realmente boas. Estão preferindo seguir influenciadores que realmente são legais, eles fazem alguma coisa, eles não são apenas bonitos. Então as pessoas elas estão preferindo o que tá por dentro do que tá por fora. Mas e aí? Qual é a sua aposta para a próxima década?